Meu cordial boa tarde. Tenham certeza que é uma imensa satisfação estar aqui, revendo vocês, estando junto com amigos de longa data, tendo participado também na direção médica da Débora, quando Janine era presidente. Mas, antes de tudo, mostrar a vocês que existe uma correlação direta entre tudo que foi falado aqui até hoje e o que eu espero sirva de mensagem a deixar para vocês. O cuidado com as feridas envolve uma visão não só da pele. Este é um grande erro que talvez nos faça refletir hoje. Será que estamos olhando as feridas ou estamos olhando as pessoas com feridas? E isso envolve completamente uma mudança de postura do que nós precisamos fazer. Declaro meu potencial conflito de interesses, visto que sou pesquisador e estou muitas vezes à frente de inserção de tecnologias e novas tecnologias no mercado e, portanto, se torna quase que uma rotina estar junto também da iniciativa pública e também privada, mas gostaria imensamente de agradecer o convite da Débora, o convite da Janine, ao Leandro, Rosali, entre tantos. Muito bem, deixa eu fazer uma analogia aqui. Todos falam de borboleta, não é verdade? E todos conhecem o quê? A transformação por qual uma borboleta passa. Isto é, do ovo, da larva, da pupa e da fase adulta. Olha que interessante, não se pode pular nenhuma dessas fases. Elas são totalmente indispensáveis ao processo do quê? De autotransformação. Por que eu usei essa analogia? Porque é isso que acontece conosco. Qualquer um de nós que fizermos um corte, que atingirmos a derme, teremos sangramento. Isto é, vasos sanguíneos serão expostos. E esse processo de cicatrização será por reparação. A primeira situação é o quê? Pararmos de sangrar, hemostasia, mas já ocorre o quê? A formação de coágulo, liberação de citocinas. E isso é muito importante pelo alto nível das exposições de todo o dia de hoje. Na sequência, vem qual fase? Vem a fase de inflamação, onde eu tenho invasão de células inflamatórias, a atração dessas células, liberação de fatores de crescimento e mais citocinas. Mas o que chama a atenção nessa fase, vocês podem ver, começa a acumular colágeno. Muito bem. Daí vem a fase de proliferação. Na fase de proliferação, muito bem mencionado aqui, eu preciso sintetizar matriz extracelular. Isto é, produzir o quê? Mais proteína, reconstrução de vasos, reconstrução dos tecidos lesados. A partir desse momento, eu falo a vocês que todas essas fases se sobrepõem. Não existe uma sem a outra igual ao quê? A borboleta. Não tem como eu pular da fase de hemostasia para a fase de proliferação sem ter a fase de inflamação. Não tem como eu passar para a fase de remodelagem sem ter a fase de hemostasia. E é exatamente isso que eu quero de mensagem aqui. Nós temos que entender o que se colocam na pele das pessoas com feridas, inclusive na pele das pessoas com epidermólise bulhosa. Que fase da cicatrização nós queremos objetivamente atingir com aquela terapia tópica? Lembrando a vocês, tudo isso aqui que tem como princípio o acúmulo de colágeno, preciso do quê? De energia. Isso não se fabrica gratuitamente. O nosso organismo precisa estar o quê? Nutrido, precisa estar hidratado. Parece simples, mas não é. Quem aqui toma 30 ml de água por quilo de peso dia nas 24 horas, por favor, erga a mão que eu vou cumprimentar pessoalmente. Se nós não tomamos, imaginem quem nós estamos cuidando. Imaginem os nossos pacientes. Então vamos lá, rapidamente, antes que a placa da Elise se levante, tá?
toda a ferida significa que eu rompi a integridade cutânea e eu tenho uma lesão aguda. E cicatrização é uma resposta imune. Eu preciso ter invasão de leucócitos, macrófagos e também linfócitos, isto é, consequentemente, é uma resposta imune a qualquer agente agressor, desde o rompimento de uma bolha, desde o aparecimento de uma ferida, que eventualmente pode se transformar o quê? Numa lesão cronificada. Isso está diretamente relacionado ao quê? Ao equilíbrio cicatricial. Então, eu preciso que essa pessoa esteja com bom controle glicêmico, com aporte proteico energético e hidratado. Isso qualquer um de nós aqui precisa estar. Mais do que isso, se essa cicatrização não ocorrer num período de 4 semanas, ela se transforma numa ferida crônica. E essa ferida crônica ficará o quê? Presa numa fase inflamatória e sairá do trajeto normal de cicatrização. Isso é extremamente importante, porque feridas crônicas ficarão presas aqui, ó. Elas não decairão entre 3 e 4 semanas da fase inflamatória, consequentemente a fase de proliferação não acontecerá e consequentemente a fase de remodelação não acontecerá. Portanto, essa borboleta não se transformará. E isso vai cobrar de nós um preço extremamente elevado. Mais da metade das feridas crônicas contam com infecção. Entre 60% a 90% das feridas crônicas contém biofilme, que é o quê? Um conjunto de bactérias formando um glicocálix, isto é, uma substância polimérica extracelular resistente aos antibióticos. Então, nós temos que combatê-lo exatamente quando? Topicamente. É essa situação que eu gostaria de mostrar aqui. Porque, diferentemente da ferida aguda, que deve evoluir satisfatoriamente bem, a ferida crônica tem alto nível de protease e tem altos níveis de citocinas inflamatórias, que são sinalizadores da atividade inflamatória, que nunca decaem na ferida crônica, porque o nosso organismo sempre está tentando o quê? Cicatrizar algo que não está acontecendo. Na nossa geração, nós chamávamos daquele sistema do disco, que fica furado e sempre volta para o mesmo lugar da música, não é verdade? Com certeza, muitos daqui nem sabem mais o que é um disco, não é verdade? Mas isso faz com que nós tenhamos algo a mostrar a vocês. Hoje, as citocinas estão diretamente relacionadas com o quê? É a maneira do nosso organismo estimular as células para se dividirem. Mas ela tem potencial oncogênico, isto é, indutor de formação de câncer. Então, feridas crônicas podem se tornar câncer? Sim. A aula anterior acabou de ser respondida, na IB sim. E qualquer ferida crônica, uma lesão por pressão pode se transformar sim. Uma queimadura crônica pode sim. Uma úlcera varicosa também. Essa situação nos remete ao que está provocando essa inflamação crônica? Bem provavelmente biofilme, bem provavelmente o descuido na seleção de um curativo ou de uma terapia tópica. Portanto, um fator importante na falta ou na falha da cicatrização são a formação de biofilmes, esses consórcios polimicrobianos, que envolvem principalmente bactérias, mas encontramos fungos, vírus, inclusive até outros elementos protozoários, tá? Essas infecções por biofilme, portanto, têm sido associados à cronicidade da ferida. Portanto, bactérias vão facilmente colonizar, e vocês sabem quantas bactérias nós temos no corpo humano? Só na sua superfície corporal, 40 trilhões. É uma bactéria para cada célula do corpo. Se somarmos as bactérias do tubo intestinal, 100 trilhões. Então, somos um táxi de bactérias. Temos mais bactérias no nosso código de DNA do que ao contrário. Então, estamos assimilando isso hoje e algo muito importante. Esses micro-organismos não saltam como pulgas para as feridas. Eles chegam através de algo muito comumente conhecido como água.
cuidados com a higiene, cuidado com a lavagem das mãos, cuidado com quem está trocando esses curativos, cuidado com feridas próximas de regiões naturalmente contamináveis, região glútea, região anal, por exemplo. Portanto, qualquer objetivo básico de qualquer produto, terapia, metodologia ou técnica que for ser usado, precisa ter limpeza, desbridamento, controle da carga bacteriana, controle do exudato e controle do edema. E isso é fundamental para quê? Para que eu saiba entender que aquela ferida já cronificou e, portanto, ela necessita de uma visão muito mais agressiva a nível terapêutico. Se esse paciente já perdeu uma grande área cutânea, essa lesão também já é considerada complexa. Se está associada a ela infecções agressivas, idem. E se essa ferida não responder, reduzindo a área de 40% a 50% após iniciado o tratamento em 4 semanas, ela é considerada uma ferida de difícil cicatrização e, portanto, não está respondendo ao quê? Base em evidência científica. Então, agora, só quero remeter a vocês a algo extremamente importante. É muito, muito sério o que nós temos hoje. É só entrar no Dr. Google, certo? Vocês ficarão enlouquecidos, terão o céu e o inferno ali. E dentro desse contexto, né, nós temos que entender o quanto esse processo de troca de curativo com as terapias corretas estão trazendo algum nível de benefício. Porque nós temos que pensar nas pessoas com EB. E essas pessoas, independente da idade, olha o que esse autor diz, a qualidade de vida de pessoas com feridas crônicas é semelhante a pessoas com uma doença pulmonar obstrutiva crônica e uma doença cardiovascular. Isto é, gera dor, imobilidade e infecção. E por falar em dor, se eu der anti-inflamatório não hormonal, vai melhorar a dor, como efeito analgésico indireto. Mas vai piorar o quê? A fase inflamatória da cicatrização, porque eu estou dando um anti-inflamatório. Então, se eu der anti-inflamatório, eu tenho que suplementar com vitamina A para bloquear o quê? O efeito anti-inflamatório. Tudo tem uma relação direta aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso país tem mais de 3.000 produtos para tratamentos de feridas. E todos servem para IB? Não. Assim como todos não servem para queimados, assim como todos não servem para lesão por pressão, assim como todos não servem para uma úlcera venosa. No mundo inteiro são aproximadamente 5.000 produtos e tecnologias. E nós vemos todos os dias pessoas falando em eficácia, efetividade e eficiência, mas será que nós sabemos que se estamos aplicando um curativo numa pessoa com ferida e aquele produto é efetividade? Então, rapidamente, o que é um produto com eficácia? Ele é considerado benefício nos experimentos clínicos. Então, o que nós vemos aqui foi experimento clínico. Quando eu pego esse produto e tenho ele usando e vendo a resposta já desse uso, ele tem efetividade. E quando esse produto é comparado com outras tecnologias, ele tem eficiência. Isso é muito importante para o que eu vou falar na sequência. Porque todos aqui acabam lavando feridas com soro fisiológico, isto é, estamos dando ducha em bactérias, porque todos os guidelines mostram que não existe nenhum efeito do soro fisiológico ou água sobre tratamento antibiofilme. E nós fazemos o quê? Todos os dias lavamos feridas com soro fisiológico. Guideline 2016, Guideline 2020. Então, será que estamos fazendo efetividade? Será que estamos fazendo eficiência? Outra condição, nós temos que pensar na limpeza da lesão, no desbridamento, no preparo desse leito, para receber qualquer terapia. Se nós estamos pensando no futuro, numa terapia gênica recombinante em forma de gel, se colocarmos em cima de biofilme, teremos sucesso? Sim ou não? Provavelmente não.
Então, se nós não estamos preparando corretamente o leito de uma ferida, como receber um presente que a pesquisa está nos dando, se nós não estamos fazendo o básico de um preparo? Porque qualquer curativo por si só não promoverá a cicatrização de feridas. E aprendemos isso no Covid. Os pacientes que mais tiveram feridas, sabem quem eram? Os anêmicos e os desnutridos, para depois virem os diabéticos. Então, o que nós encontramos na IB? Anêmicos, desnutridos, desidratados. E vocês muitas vezes estão de olho se a terapia tópica está sendo o quê? Efetiva? Será que não precisamos olhar o quê? O todo, a pessoa, e é exatamente aí que entra o quê? Um curativo envolve proteção, estímulo ao processo de cicatrização, mas principalmente prevenir e tratar a contaminação e a infecção de feridas. Para isso, nós temos que observar o nível de exudação, os odores, as ataduras, as aderências, para não fazermos lesão de decapagem quando retiramos os curativos de uma forma não correta. Fixação do curativo e também lesões por decapagem. O curativo é o curativo indicado, completamente delicado. E vamos lá, e se usa um adesivo completamente contraindicado. E a frequência de troca. Muito bem. Fora isso, onde está o paciente com EB? Está internado? Está em casa? Está no ambulatório? Quem está trocando aquele curativo? Tem habilidade técnica? Viu? Já veio a placa. Tá? Tem habilidade técnica para trocar? Conhece a pessoa com epidermólise bolhosa? Porque eu digo mais, é muito importante nós sabermos quem está junto na jornada. A família, muitas vezes, acaba assimilando a necessidade dessas trocas e se tornando o quê? Um profissional extremamente importante, porque aquela pessoa com EB é o filho, é o sobrinho, é o irmão. E isso, dentro do sistema de cuidados, tem uma significância muito importante. Fora isso, olhem que interessante, os problemas crescentes no tratamento de feridas estão associados ao quê? Métodos tradicionais ineficazes no tratamento de feridas. Janine e eu tivemos a possibilidade, na época da Débora, de recebermos as mais variadas e enlouquecidas receitas para tratamentos curativos de pessoas com feridas na IB. Desde pomadas, unguentos, chás, com as coisas mais esdrúxulas, sem rigor científico. E eu pergunto, vocês colocam um colírio no olho de vocês sem rigor científico? Vocês compram colírio aonde? Numa lanchonete ou numa farmácia? Com o número do lote farmacêutico responsável. E por que em feridas todos querem fazer as maiores elucubrações? Todo mundo tem a receita, mas depois que infecta, olha, não fui eu, não era bem assim, você errou a receita, errou a dose. Espera lá, a ferida é uma porta aberta à infecção. Falta de iniciativas governamentais e de gestão, sim. Sim. Nós temos que ser rápidos. Essa ferida, quando aguda, nós temos que evitar que ela se transforme em crônica. Se estou falando para vocês de feridas crônicas, é porque nós falhamos quando ela era uma ferida aguda. E eu preciso resgatar essa ferida crônica na fase inflamatória para poder cuidar dela corretamente, senão ela vai ficar o quê? Liberando citocina até um determinado ponto que não terá mais estímulo cicatricial. Cada vez que eu refaço uma ferida no mesmo lugar, eu perco em média 20 a 30% de resistência dos tecidos. Então, precisamos nos preocupar, e isso significa uma necessidade urgente de tratamentos rápidos. E desta forma, eu preciso pensar também na prevenção. Não é melhor falarmos de prevenção do que tratamento?
Não é melhor falarmos de gestão e a ação da gestão realmente acontecer? Então, isso é muito importante. Mais importante, ocorre uma falta de conhecimento sobre os processos biológicos da cicatrização e, consequentemente, uma evidência limitada. Portanto, muitos profissionais da saúde não estão atentos à fisiologia e também à fisiopatologia cicatricial. Esse é um conhecimento que deve ser baseado em evidências e se torna vital para o processo de cicatrização. O que é melhor? O melhor de tudo é isso aqui, ó. A cura rápida é uma característica do tratamento eficaz. Não é comparar um pacotinho de gás com um curativo de tecnologia e dizer que é mais barato. O que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo cicatrizar essa lesão, reduzir a atividade inflamatória de uma forma que traga o quê? Conforto, benefício, proteção e combate à infecção. Isso é extremamente importante. Aqui alguns exemplos que já foram talvez mencionados hoje, mas nós estamos crescendo muito. Eu acabei indo para a área de engenharia biomédica, no mestrado e doutorado, exatamente para ficar nessa interface da procura de algo, da procura de produtos, substâncias, tecnologias que possam ajudar o ser humano. Então, nós temos sim, essa geração viverá, a próxima e todas as outras, com situações extremamente importantes desenvolvidas, porque estamos entendendo a fundo o comportamento de vários polímeros, de várias nanopartículas, de vários elementos, mas eles têm agentes cicatrizantes microbianos ou antimicrobianos e moduladores do quê? Moduladores da reação inflamatória, porque esses curativos são personalizados. Isso faz com que hoje eu tenha a possibilidade de ver terapia gênica, terapias celulares, plasmas ricos em fibrina e fatores de crescimento, inibidores de metaloproteases, que estão ricas nas feridas crônicas, uso de fatores de crescimento, nanoterapia, células-tronco e assim por diante. Mas eu sei usar, eu sei indicar, eu sei contraindicar. Portanto, a matriz extracelular, como foi muito bem falado aqui, é a essência, é a partir do momento em que nós conhecemos o comportamento do fibroblasto e da produção de colágeno, é que nós vamos entender como é esse processo, porque o colágeno também é um sinalizador de atividade inflamatória e faz parte da fase inflamatória. Com referência à luz, como exemplo, fotobiomodulação, como queiram, tudo baseado em evidências. Por quê? Porque eu estou procurando hemostasia, inflamação e proliferação tecidual, que é exatamente o que eu buscava onde? Lá no começo, as fases do processo de cicatrização. Estou acabando, Elis, e olhem só, protocolos para tratamento de feridas começam aonde? Na avaliação clínica da pessoa, no diagnóstico precoce, no planejamento do tratamento, na implementação do plano de cuidados tópicos e sistêmicos, na avaliação e reavaliação do que eu estou fazendo no meu dia a dia e no trabalho educativo em equipe. Por esse motivo eu parabenizo, porque é um crescimento técnico, é um crescimento aqui que eu vejo hoje de ciência, e é isso que deve respaldar todas as indicações que forem usadas nas pessoas com EB, nos filhos, nos irmãos, em qualquer pessoa que tiver uma ferida. Essa é a minha mensagem. Obrigado.